Boa tarde, queridos irmãos. Vocês me ouvem? A resposta pode estar em defesa. Uma das maiores forças climáticas já registradas. Boa tarde, estão me ouvindo? Boa tarde, estou ouvindo sim, irmão Mário. Ah, maravilha, maravilha. Tudo bem, gente? Tudo jóia. Bom que Graças a vocês Deus. estão aqui, viu? Você estava demorando, tentando entrar faz tempo? Não, eu entrei agora, irmão Mário. Ah, que ótimo. Tudo bem, mas estava tentando configurar aqui. Graças a Deus deu certo, né? Aguardar mais um pouquinho, né? Esperar mais alguns irmãos entrarem. Uhum. E aí nós damos início, né? A previsão aí é de 45 a 50 minutos, no máximo, né? Vai Ok. ser bem breve Eu só aqui. tenho que sair umas 6h30, tá bom, irmão Mário? Não, terminaremos antes. Bem antes, tá? Bem antes. Perfeito. É só para eu ir dar janta para meus pais. Tá certo. As águas da superfície foram carregadas por causa dos ventos. Isso faz com que a água de baixo vá para a superfície. Quando a água de baixo sobe, é um evento chamado ressurgência. Ressurgência. Quando a água da superfície é levada por ventos fortes ou tempestades, a água das profundezas do oceano sobe para ficar nesse lugar. Neste processo, a água profunda... Esperar mais 5 minutinhos, aí a gente já dá o início. Uhum. Causando uma reação. Alguém mais entra? Ele fertiliza as espécies fotossintéticas da superfície, como algas, macroalgas, algas marinhas, todo tipo de comida para peixe, trazendo um grande número deles, que aumenta o número de tubarões que vem atrás dos peixes. Você entrou também no herói? Entrou? Estou com o irmão Mário. O que está vendo aqui é um gráfico de produtividade com dados do servidor da NOAA nas costas do sul da Flórida. A produtividade é medida pela quantidade de carbono detectada na água. Quanto maior a produtividade, mais fitoplânctons e outras espécies estão na região. E o que a doutora Fanara descobre é revelador. Por um período de 5 a 10 anos, vimos uma produtividade consistente nas costas do sul da Flórida, até que em outubro de 2017, quando essa produção consideravelmente. É simplesmente incrível ver essa correlação de eventos. A ressurgência enorme que aconteceu no outono de 2017. Todos esses dados indicam que o furacão Irma trouxe toneladas de nutrientes para a superfície, causando uma produtividade médica. E a hora que ela só está marcada para 4h30, por ter passado o horário. Aqui, ó. A resposta o número crescente de moradores e turistas da costa sudeste da Flórida teve participação no aumento de ataques de tubarões por ano. Em 2017, a costa já tinha um número um pouco acima da média. Então, o furacão Irma chegou. As consequências do Irma na costa já eram de se esperar. Atraiu alguns tubarões dessas águas ricas em nutrientes e teve um total de 4 ataques aéreos, fazendo de 2017 um dos anos com mais ataques de tubarões no sudeste da Flórida. Bem. A Edjane acabou de entrar. Eu acho que nós podemos dar início, né?
Sim, irmão Mário. Estamos aqui conversando. O senhor que manda. Podemos dar início. Bom, nós temos aqui na sala a senhora, né, irmã? Sim. A Denilza, temos a irmã Andressa, a irmã Edjane, a irmã Josefa, Luana, Samela, né? E temos o Clodoaldo, nosso querido vereador aí da região de Mogi. Muito legal. O pastor Charles entrou, saiu novamente, acredito que ele vai retornar. Muito bem. Gente, sejam bem-vindos, né, ao Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Associação Paulista do Vale, né, Igreja Adventista do 7º Dia. E nós tentaremos ser bem breves aqui, bem intencionais, né, naquilo que pretendemos. E nós temos algumas coisas para apresentar para vocês, né. Conforme a orientação do pastor Charles, será apenas uma apresentação, né, das atribuições aí do diretor de liberdade religiosa, e não será um treinamento propriamente dito, né? Pastor Charles irá organizar a posteriori um treinamento, possivelmente para o mês de janeiro, né? E aí a gente já fica naquela expectativa, porque os treinamentos são muito bons, né? E a gente aprende bastante nesses treinamentos de liberdade religiosa, né? É uma área bem bacana, um ministério bem legal, bem amplo, né? E quando a gente faz uma imersão por esse tema da liberdade religiosa, né? A gente se surpreende, né? A gente, de fato, percebe que não é somente aquela cartinha, né? Envolve aspectos espirituais, né? Envolve aspectos da criação de Deus, o propósito da criação, aspectos do direito, né, da dignidade humana. Então, assim, é um ministério que eu amo, viu, gente? Sou suspeito para falar, mas gosto muito, tá? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu vou aqui compartilhar com vocês um videozinho de 3 minutos, tá? Do nosso presidente, pastor Oliveiros, para os diretores de liberdade religiosa, tá? Se vocês não estiverem ouvindo o áudio, por favor, me avisem, tá bom? Eu não estou ouvindo, irmão Mário. Você está ouvindo? Não, eu não estou. Alguém mais não ouve? Não estou ouvindo. Só um minutinho, então, por favor. E agora? Não. Continua. Tá.
Thiago, me ajuda aqui. Estou compartilhando o vídeo, mas está sem som. Será que não vai aqui? Fechar. Compartilha. Cadê o vídeo? O vídeo. Compartilhar tudo. Fechar. Participantes não estão ouvindo. Olá e bem-vindo à sala de liberdade religiosa. Olha. Você sabe que todos os departamentos da igreja são importantes. Se não fosse um, não ia ter isso na igreja. Se não fosse o outro, não ia ter aquele outro. Existem alguns departamentos que se não existisse, não ia ter nada. E a liberdade de crer, de compartilhar, de se organizar como igreja, se não houvesse isso daqui, não ia ter nada também. E muito embora seja um departamento que ele tenha poucas rotinas para se cumprir ao longo do ano, ele não é um departamento de ação, de rotinas, de eventos e tal. Tem isso também, mas ele é um departamento de cultura, onde nós precisamos lembrar a igreja que nenhuma liberdade é gratuita. Nenhuma liberdade existe sozinha. Não é porque a gente nasceu em um país com algumas liberdades que elas sempre existiram e que sempre vão existir. Tem uma frase que eu gosto bastante na liberdade religiosa, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. E uma outra frase que ela explica o motivo de a gente lutar pela liberdade religiosa e que às vezes existe confusão, gente achando que liberdade religiosa é sincretismo religioso, liberdade religiosa é quando todas as igrejas querem ter a mesma crença e por aí vai. A liberdade religiosa ela é o exato oposto disso. Ela defende que cada igreja deve ter a sua crença e que o ecumenismo não é a chave, nós não acreditamos nisso daqui. Mas quando a gente luta pela liberdade religiosa, se a gente não lutar pela liberdade para todos, então ela não vai ser para ninguém. Eu não posso lutar só pela liberdade do adventista. Se eu falar em liberdade, eu estou falando de liberdade para todos. Então essa segunda frase é que liberdade, se não for para todos, não será para ninguém. Então a gente deve sim levantar as bandeiras e lembrar as pessoas, estarmos vigilantes. Como é que a gente está vigilante? Falando sobre isso, lembrando isso daqui. A liberdade religiosa é mais ou menos como o roteiro que a gente tem às vezes de incêndio ou preparo para caso de incêndio. A gente faz várias simulações em um prédio, a gente evacua ele várias vezes, mesmo sem fogo. Não tem fogo, o pessoal tá lá, sai correndo, cronometra ali quanto tempo deu, aonde estão os extintores, troca o extintor, vai lá, mexe, às vezes passa 10, 20, 30, 50 anos, nunca vai ter incêndio. Mas o dia que tiver incêndio, cada um tem que saber o que fazer. A gente tem que saber onde é que está o extintor, onde é que está o aparato, onde é que estão as coisas ali. E a liberdade é assim, a liberdade custou o sangue de Jesus. Ela já custou a vida de muita gente e a gente não pode parar de falar nisso. Por que estamos falando hoje mais do que antigamente? Porque já não temos hoje a mesma liberdade de religião do que nós tínhamos no passado. Ela tem sido perseguida, tem sido tolhida, existem pautas, seja na legislação, no poder público, ou mesmo na nossa cultura, que elas visam destruir algumas bases de liberdade que nós temos. E não se engane, não será hoje a mesma liberdade que nós vamos ter daqui a 10 anos. E se nos calarmos e esquecermos esse assunto, a igreja enfrentará os seus desafios. Ellen White fala que a gente deve lutar sim por isso aqui. A igreja não vai ser perseguida por causa da legislação, a liberdade, tudo. Ela vai ser perseguida por causa da nossa fidelidade para com Deus. Então vamos ser perseguidos pelo motivo certo, não porque achamos que a gente pode relaxar em alguma outra área. Nós temos que ser fiéis em tudo e Deus vai continuar abençoando a gente. Eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida, aliás, de que 2022 vai ser um ano de grandes bênçãos, mas Deus só vai garantir isso através da liberdade religiosa.
Gente, conseguiram ouvir? Sim. Um pouquinho? Bacana, né? Gostei da analogia aí do pastor Oliveiras, né? Muito, muito bom. Muito boa, né? Quando acontecer, nós precisamos estar, de fato, preparado, né? Vamos lá, então. Gente, alguém quer falar alguma coisinha antes da gente passar aqui, entrar para os slides? São 7 slides bem breves que nós iremos passar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Muito bem. Então, sigamos em frente. Conseguem ver essa tela? Sim. Maravilha. Deixa eu só aqui mudar o modo de apresentação. Ótimo. Muito bem. Então, esse é o herói, né? Que é a preparação aí para que nós possamos receber um suporte, né? Um suporte teórico, né? Para exercermos melhor as nossas funções, para poder contribuir melhor com a igreja, né? Dentro desse departamento que nós somos nomeados, né? Pela nossa igreja, né? E o herói, como todos sabem, esse encontro regional de oficiais de igreja, né? E, então, hoje nós fomos convocados, então, para que pudéssemos estar aqui à disposição da obra de Deus, né? Muito bem. Seu departamento. Eu gostaria de me apresentar a vocês, tá? Eu sou o Mário, eu sou o diretor do grupo aqui do Parque Continental 2, que é do distrito do Jardim São Paulo, aqui em Guarulhos, tá? A minha formação é em teologia, também licenciado em pedagogia, e finalizando aí a pós-graduação, o MBA em liderança e liberdade religiosa do NASP de Hortolândia, tá? A qual eu recomendo que vocês, na medida do possível, tendo a oportunidade, possam cursar esse MBA, viu? Muito rico, e para essa segunda turma, acredito que a riqueza de conhecimento transmitida será ainda maior, né? A primeira turma ela tem o privilégio de ser a primeira, porém, né, é como se fosse um piloto, né? Então, na segunda turma já são feitas algumas aperfeiçoações, né? Sou colaborador do FORLIR, tá? Que é do Fórum Regional de Liberdade Religiosa da PV. O FORLIR é um ideal da divisão sul-americana, né? Idealizado aí pelo então agora jubilado pastor Hélio Carnassale, né? Para que houvesse fóruns, né, ao longo do ano, né, sobre liberdade religiosa para os membros leigos da igreja. Inclusive, a coordenação do FORLIR, ela é de membros leigos. Pastores não podem coordenar o FORLIR, tá? E também foi um dos cofundadores do Fórum de Liberdade Religiosa aqui da cidade de Guarulhos, tá? Muito bem. O propósito da liberdade religiosa, conforme na tela vocês podem ver, e tem alguns verbos muito interessantes, né, nessa proposta. Atuar na promoção. Na promoção de quê? Né? Desse direito inalienável, né? Do livre-arbítrio de ser humano, da liberdade religiosa para todas as pessoas, em todos os lugares, inclusive para aqueles que não possuem as mesmas convicções que nós, né? Então, essa atuação, ela consiste, num primeiro momento, de entender, né, o que seja a liberdade religiosa. E, a partir desse entendimento, passar a respeitar e colaborar, né? Porque, às vezes, nós não entendemos algo e, pelo fato de não entendermos, acabamos por não respeitar esse algo, né? Então, é de primordial importância, né, que o diretor de liberdade religiosa, né, desenvolva essa habilidade, essa capacidade de compreender as crenças alheias, né, como também aquelas pessoas que decidiram não crer em nada, né? Então, esses verbos são bem interessantes, né? Atuar na promoção, atuar da defesa, da proteção desse direito, né? É um direito humano
que está capitulado aí nas mais diversas constituições ao redor do mundo. O segundo propósito é desenvolver estratégias de aproximação com autoridades públicas e líderes religiosos para tomar o Ministério de Liberdade Religiosa da Igreja mais conhecido e reconhecido, abrindo e mantendo portas abertas à pregação do Evangelho de Cristo, né? Uma experiência muito bacana, nós tivemos uns 2 meses atrás, né? Nós estivemos visitando o prefeito aqui da cidade de Guarulhos, né? E ali nós entregamos algumas literaturas da Igreja Adventista, e também fizemos uma oração por ele, né? E explicamos a importância dessa aproximação, a importância que isso tem para a liberdade religiosa, né? E que nós, através da igreja, nós somos promotores desse ideal, né? Da liberdade religiosa. Então, isso é muito legal, essa aproximação, né? Houve também algumas visitas em Jacareí, na região de Mogi, inclusive através na pessoa do Clodoaldo, que aqui está, que é um irmão nosso que milita no campo da política, né? Então, faz essa interação. Mas você não precisa ser necessariamente um político. Você não precisa ser necessariamente um advogado. Você não precisa ser um operador do direito para estar à frente do Departamento de Liberdade Religiosa, né, da sua igreja. Tá? Se você tiver, né, esses conhecimentos, melhora, facilita a interação, né? Você terá aí uma percepção melhor dos propósitos. Não havendo, não há nenhum tipo de problema, né? Eu costumo dizer que nós precisamos ser como Isaías, né? Eis-me aqui. Né? Então, a gente se coloca à disposição e Deus, então, ele nos capacita. Amém? Muito bem. O terceiro propósito é ampliar e solidificar os laços de cooperação na defesa da liberdade religiosa, né? De consciência, crença, expressão e culto, aproveitando ou criando oportunidades para testemunhar os valores, né? Da fé e crença da nossa igreja em cumprimento na missão, né? A isso, né? Essa solidificação, essa ampliação, né? Parte de uma percepção do que seja a liberdade religiosa, né? E a partir do momento, então, que você tem muito claro, né, o que seja esse Departamento de Liberdade Religiosa, né, essa ampliação e essa solidificação, elas vêm naturalmente, porque você passa a enxergar possibilidades, né? Então, você pode visitar outros líderes religiosos, você pode ir até o Ministério Público do seu município, né, na ouvidoria do seu município, a fim de saber se está havendo alguns casos de intolerância religiosa. Geralmente as ouvidorias, o Ministério Público, né, e até as delegacias de mulheres, ou as delegacias comuns, eles têm esses dados, né? Então, você pode ali se apresentar, você pode apresentar, de repente, um projeto, né? Um projeto bem bacana, que dá para fazer um link com a liberdade religiosa, é o Quebrando o Silêncio, né? Então, a partir do momento que você tem a percepção daquilo que é a liberdade religiosa, você então começa a ampliar os seus horizontes, e estabelecer contatos ali a fim de agregar ao ministério, né? Muito bem. Aqui nós temos as atribuições do líder, né? Do líder. Participar do FORLIR, que é o Fórum Regional de Liberdade Religiosa, né? E ao participar também, é interessante que você encoraje outros líderes, né? Outros colaboradores a se envolverem, né? Você pode convidar o ancião da sua igreja, né? Todo o corpo aí do ancianato, você pode convidar o Ministério da Mulher, enfim, você pode envolver todos, né? E aí, aqui, geralmente o FORLIR, ele é mais interno, né? Ele é mais interno. Mas você pode divulgá-lo, de repente, para um amigo, né? Para um amigo, para uma amiga, que talvez seja de outra denominação, de outro credo, né? E antes você deve explicar, olha, é um projeto, né, que é para membros, ele é para dentro, né? Da igreja, para capacitar esses membros, para informarem, né?
e você está convidado a participar. Por quê? Porque isso vai servir de base para um próximo convite. A partir do momento em que, então, você promover um fórum em espaço público, né, você pode convidar esse líder novamente. No fórum, ele vai estar um pouco mais à vontade, mas a participação dele no fórum, né, ela vai se dar quando você estabeleceu este primeiro contato, né, convidando para conhecer o que a igreja entende, né, o que a igreja prega, né, qual que é a militância da igreja sobre esse assunto de liberdade religiosa, qual que é a visão da igreja sobre esse assunto, né? E isso tem dado muito certo, nós temos feito isso, isso tem dado muito certo, viu? Então, promover fóruns em espaço público com apoio e acompanhamento da associação, né? Representar a igreja em solenidades, né? Fantástico, gente. Todas as vezes em que o poder público, né, convidar a igreja para estar presente em qualquer tipo de evento, você pode ser chamado para representar a igreja, né? Como diretor de liberdade religiosa, você tem também essa atribuição e tem a confiança da igreja para tal, né? Então, isso é muito bacana, né? E aí, o que que acontece? Isso também se dá quando você aproxima das autoridades, né? Naquele primeiro momento lá, vocês lembram do slide, né? O segundo tópico aqui, né? Desenvolver estratégias de aproximação com as autoridades públicas, né? Então, quando você se aproxima e apresenta a igreja, né? Apresenta a igreja adventista como um todo, depois apresenta, então, ali a união, se você tiver tempo, dá toda a nomenclatura ali da igreja, como funciona, e apresenta a sua igreja, né? O bairro onde ela está localizada, as ações de relevância que a igreja faz ali no bairro, né? E com isso você apresenta também ali o Ministério da Liberdade Religiosa, né? E aí é muito importante. Então, quando o poder público enxergar a necessidade de ter um representante, né, eclesiástico, em que a temática tem algo a ver com a questão da liberdade religiosa, a questão da dignidade da pessoa humana, você pode ser, sim, convidado. E ao ser convidado, obviamente, você estará representando a igreja. Em outras ocasiões também, em que a associação solicitar que você vá representar a igreja, né, em tal ou em tal e qual município. Muito bem. No item 4, né? Promover e apresentar em igrejas ou espaços públicos os temas relativos à liberdade de culto, consciência e religião, conquistando defensores dessa causa. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Promover e apresentar, né? Vocês percebem a conjugação do verbo, né? O verbo, ele encontra-se em movimento, né? Ou seja, é uma ação. Uma ação que nós precisamos ter constantemente, né? Em nossos ambientes de trabalho, em nossos ambientes estudantis, nas nossas amizades, dentro e fora da igreja, em toda a sociedade. Por isso que a percepção do que seja a liberdade religiosa ela é importante para que a gente possa vivê-la, para que a gente possa respirá-la, né? E quando, então, você passa para a ação propriamente dita, na promoção e da apresentação nas igrejas, você consegue trazer um tema que é direito de todos, porque mexe com a consciência, né? Mexe com a consciência. Ellen White fala que nós não temos direito de violar a consciência de ninguém, né? Que nós somos livres. Deus nos criou livres, né? O nosso líder mundial de liberdade religiosa e assuntos públicos, Dr. Ganoni Diop, ele tem uma frase excelente, uma reflexão excelente. Não é nem uma frase, é uma reflexão, né? Ele diz que nós, né, como sociedade, enquanto sociedade organizada, nós acabamos por sacralizar os templos, os lugares, o quanto, na verdade, as pessoas é que são sagradas, né? Então, é algo que, a primeira vez que eu ouvi, me marcou muito, e desde então eu aprendi esse conceito, né? Muito bem. Quinto ponto, conscientizar, né? Percebe que todos os verbos, eles estão em movimento, são ações.
conscientizar e instruir a igreja em relação às leis que respaldam a liberdade religiosa, né? E a prestação alternativa das horas de estudo, trabalho por razões de consciência. Isso aqui é super importante. Super importante. Nós tivemos um grande avanço esse ano, com a lei 17.346, de autoria da nossa irmã, a deputada Damares, né? É uma lei excepcional, é uma lei que veio, de fato, no momento muito necessário, né? E ela atende à necessidade das pessoas que têm um dia de guarda, né? Em razão de consciência de crença. Recentemente, nós tivemos um PL, agora não vou lembrar o nome, aprovado também, né? Na Comissão de Constituição e Justiça, vocês devem ter acompanhado naquele grupinho nosso lá, as notícias, mas que também garante, né, esse direito, a objeção de consciência, né? E interessante que a Lei de Liberdade Religiosa, 17.346 de 2021, ela contém 80 artigos, né? E se nós formos observar dos artigos 18 a 21, são de extrema importância que nós tenhamos esses artigos aí bem latentes, né, à nossa vista. Porque são artigos que eles vão falar diretamente a questão do sábado, né? O PL recentemente aprovado pelo um deputado federal do PDT do Pernambuco, ele vai alterar o artigo 67 da CLT, da Consolidação das Leis de Trabalho, né? Ou seja, o trabalhador, ele vai poder negociar, é um PL, né? Acreditamos que como o tema ele está muito comentado, ele está muito, ele está ganhando espaços, né? Que antes não tinha, acreditamos que passará também no Senado e indo para a sanção do presidente, com certeza teremos êxitos, né? Nesse direito tão fundamental e tão caro para nós. Muito bem. Então, alterando o artigo 67 da CLT, né, esse PL ele vai dizer que o trabalhador, então, ele vai poder negociar com o empregador o dia de folga, né? O dia de folga. Muito interessante esse PL, muito interessante. Porque a Constituição, no artigo 5º, ela já nos garante alguns direitos em razão de crença, de consciência, né? Mas ela não sistematiza. Daí a necessidade de leis, né? Até para reforçar esse direito fundamental que está ali no artigo 5º da Constituição. Bom? Item 6, né? Denunciar casos concretos ou potenciais de violação aos direitos fundamentais da pessoa humana em razão de crença. Nós temos muitos casos, viu, gente? Não se espantem quando vocês começarem a pesquisar sobre isso, né? São casos, assim, não tem a mesma proporção dos casos de feminicídio, nos casos de abuso contra criança, né, mulheres e idosos, que são casos alarmantes, nós vimos aí no Quebrando o Silêncio, e a gente pode acompanhar através do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são dados fidedignos, né, vocês podem entrar no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lá vocês vão encontrar alguns dados. Mas tem um outro site muito interessante, que é o Baitorabit. Ele também tem esse trabalho, né, de buscar dados de situações, né, que violem a consciência, que violem os direitos fundamentais. E o outro site agora não me lembro, mas daqui a pouquinho eu já digo para vocês. Mas em que consiste essa denúncia, né? Na sua igreja, né? Na sua igreja. Quando você entender que talvez alguma pessoa está sendo acuada, né? Por exemplo, olha uma questão interessante, né? Nós entramos na casa das pessoas, muitas vezes, para ministrar estudo bíblico, né? Em muitos casos, às vezes, a pessoa recebe o estudo bíblico de bom grado, mas quando chega na hora de batizar, né? Às vezes é um casal, um dos cônjuges não aceita, né? Um dos cônjuges não aceita. E aí ameaça, uma série de coisas. Tal. Esse é um dos casos de violação de direito. Porque é um direito fundamental da pessoa, né?
o cônjuge, ele não é proprietário do outro, porque o outro não é uma coisa, é uma pessoa. E sendo uma pessoa, ele tem direito fundamental. Ele tem o direito de escolher, né? Então, a gente percebe claramente que está havendo uma violação do direito, né? E muitos outros casos. O item 7, produzir, distribuir e pregar sermões orientando a igreja sobre a necessidade de respeitar a religião do próximo, na mesma proporção que desejamos o respeito a nós, né? Então, veja bem, os muçulmanos, eles têm a sexta-feira como dia de guarda. Nós, os adventistas, os judeus, batistas do sétimo dia, temos o sábado, né? Os católicos e os evangélicos, pentecostais e outras linhas, né, de evangélicos, se possamos assim dizer, tem ali, então, o domingo. É um entendimento, é um direito, é uma questão de consciência, né? Então, eu preciso defender esse direito para que eu tenha também o respaldo, o apoio, para que eles ajudem a defender o meu direito também, de guardar o sábado, né? E os sermões na igreja sobre liberdade religiosa, né? A Bíblia é um livro que traz a libertação, né? De Gênesis a Apocalipse, ela prega de libertação. Então, ao ter a percepção do que seja liberdade religiosa, o Espírito Santo há de dar ali, então, a compreensão de alguns temas bíblicos que você poderá usar como sermões. E a gente tem também aí um arquivo com bons sermões sobre liberdade religiosa. E todas as vezes que vocês precisarem, temos sermões, temos PowerPoint, vocês podem recorrer a nós também. Legal? Muito bem. Olha, o pastor Charles, vamos interromper um pouquinho aqui para ouvir o nosso departamental. Pastor Charles, seja bem-vindo. Estamos aqui num grupo pequeno, mas um grupo valente. O senhor está com a palavra. Maravilha, Mário. Se você conseguir interromper um pouquinho o compartilhamento para poder ver aqui a nossa galeria de fotos. A gente tem um núcleo aqui de liberdade religiosa, é um grupo pequeno, mas valioso. Eu imagino que o Mário deve ter falado, né, para vocês aí, que a liberdade religiosa, ela sempre concorre com outros departamentos, né? A gente acaba, na maioria das vezes, a gente acaba tendo aí os nossos líderes de liberdade religiosa com outras áreas e outros ministérios da igreja. Isso acaba sendo um grande desafio. Por isso que a gente decidiu duas coisas. Primeiro, gravar esse material. Já vi que eu entrei na sala que está sendo gravado já, tá bom? Para a gente poder disponibilizar esse conteúdo depois, para os que não puderam assistir hoje, por estarem em outras salas, eles assistem ao longo da semana. E segundo, no início do ano que vem, a gente vai ter uma reunião geral com todos os diretores de liberdade religiosa, pelo Zoom mesmo, um dia à noite ali, quando tiver maior disponibilidade do povo, para a gente poder reforçar aí alguns conceitos e a nossa agenda para 2022. Mas eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Como é um grupo pequeno, eu posso mencionar pelo nome a Samela, que está com a gente, a Luana, a Denilza, o amigo vereador ali, o Clodoaldo, que está conosco, um paladino aí da liberdade religiosa, a Andresa, a Jeane e o Mário, né, que é nosso parceiro aí da área da liberdade religiosa, apaixonado pelo tema, especialista na área. Ele cursa um MBA em liberdade religiosa, fala com propriedade. Eu agradeço a você, viu, amigo, que como voluntário ajudou a gente aqui a conduzir o bate-papo aqui nessa sala até aqui, tá bom? Eu não sei se você colocou no bate-papo aqui o cadastro do pessoal para atualizar lá no nosso grupo de WhatsApp. Pois é, pastor, eu não recebi o link ainda. Ih, rapaz, será que eu esqueci? Dá uma olhadinha no seu WhatsApp, acho que eu mandei aí, só que eu mandei um pouquinho atrasado mesmo, você me desculpa. Peraí que eu já olho já. Isso, copia lá, joga no bate-papo, eu vou pedir 2 minutinhos, tá? Você clica nesse link que vai aparecer no bate-papo, você vai colocar o seu nome, igreja, distrito e o seu contato. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp da Liberdade Religiosa, a gente vai te colocar lá, porque lá a gente alimenta com materiais, notícias, informações, podcasts, e tem muita coisa boa sobre o tema da liberdade religiosa que a gente sempre coloca lá no grupo, tá bom? Fica tranquilo que não é mais um grupo de WhatsApp para dar bom dia, boa noite, coloca isso, imagem, não, é um grupo assim que a gente mantém o foco ali só dos conteúdos e temas voltados para a liberdade religiosa, tá bom? Vocês sabem, a liberdade religiosa, ela atua de maneira protetiva, né? Nas nossas igrejas a gente sempre levanta essa bandeira para proteger o direito à liberdade religiosa, não só o nosso, mas o de todos, né? Afinal de contas, se a liberdade religiosa não for para todos, ela não serve para ninguém, então a gente tem que promover essa bandeira a nível social, para a nossa igreja, que também é beneficiada, mas também para todas as demais religiões
e também aqueles que têm o direito, aqueles que não creem, né? Eles também têm o direito de não crer e a gente respeita isso, tá bom? Na nossa agenda para o próximo ano, nós temos previsto aí 3 encontros a nível macro-regional, um encontro para São José dos Campos, um encontro para Mogi das Cruzes e um encontro para Guarulhos, tá? O nosso sonho é que ele aconteça na modalidade presencial, né? Tomara Deus aí que a gente tenha condições até lá de reunir o grupo todo de novo e tal, e ali a gente vai ter um momento de aproximação, de bate-papo, para a gente poder se conhecer melhor e a gente dar um treinamento mais específico sobre os temas da liberdade religiosa e aquilo que você pode desenvolver aí na sua realidade local. Na fala do Mário, ele vai passar com vocês, eu não sei em que momento ele já está da fala dele, mas só recapitulando, ele passa os propósitos do Departamento de Liberdade Religiosa, o que é esperado do líder, tem uma listinha de itens ali, né? Não é só fazer cartinha para liberar o povo de trabalhar no sábado, ou liberar o aluno de não ir na escola no sábado, isso daí também está envolvido no departamento, mas é muito mais do que isso, o Mário já deve estar explorando isso daí com vocês, e no final ele vai apresentar para vocês as datas principais do nosso calendário, tá bom? Obrigado mais uma vez, viu, Mário? Obrigado a você que está aqui conosco nessa sala. Eu queria encerrar a minha participação, Mário pode continuar aí, depois abrir o microfone para o pessoal falar também. Eu queria encerrar minha participação fazendo uma oração com vocês e eu vou correr lá na sala de sonorização ainda para terminar o meu circuito. Assim como muitos de vocês, eu também tenho mais de um departamento, viu, gente? Eu sei que o Mário também tem mais de um departamento na igreja dele, eu também tenho mais de um aqui, então a gente vai se virando nos 30 aqui, né, equilibrando aqui esses departamentos, mas é uma grande bênção a gente poder servir a igreja, tá bom? Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado aqui por esse núcleo de liberdade religiosa que está conosco, são valentes, líderes, homens e mulheres que atuam levantando a bandeira da liberdade religiosa para que nós tenhamos o direito não apenas de crer, mas de professar os princípios e as convicções que norteiam a nossa fé. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que haverá um tempo desafiador em que não teremos mais essa liberdade, mas enquanto a tivermos, queremos preservá-la, queremos promovê-la, para que possamos continuar avançando na missão de testemunhar do Evangelho de Deus até que o Senhor venha. Abençoe os nossos líderes no cumprimento das suas responsabilidades locais, que eles façam com diligência, com alegria, com dedicação, e aqueles líderes de liberdade religiosa que estão espalhados em outras salas do Zoom, atuando em outros departamentos, que o Senhor os abençoe a cada um deles, Pai, para que na multiplicidade de chamados e desafios que o Senhor tem colocado sobre nós, o Senhor derrame também uma porção proporcional do teu Santo Espírito, para que nós estejamos capacitados a fazer o nosso melhor, para honrar o teu nome e para inspirar outras pessoas a te servirem também nos ministérios. Nós nos entregamos em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Amém. Mário. Pastor Charles, obrigado, viu? Obrigado você. Deus abençoe. Às ordens. Você não quer aproveitar e fazer a foto, não? Agora, bem lembrado, rapaz, bem lembrado. Faz a foto aí a gente continua. Já estamos terminando aqui também, viu? Se alguém puder abrir a câmera aí, eu não sei se você está em outra atividade aí, mas se você tiver condições de abrir a câmera, maravilha. Se não tiver, não tem problema também, a gente faz um registro nosso aqui, tá bom? Eu estou sorrindo para a foto aqui, ó. Pronto, Mário. Oi? Opa, aí, ó. Calma aí, André. Não vamos perder você não, Andrés. Você ouviu o apelo, ó. Você ouviu e atendeu o apelo. Deixa eu tirar uma fotinha aqui, Andrés abriu. Opa, tá abrindo mais aí, ó. Acabou de abrir a Samela. Oi, Samela. Tudo bom? Que legal te ver aqui, viu? Deixa eu tirar mais uma fotinha. A Denilza, abriu também a Denilza. Que bom, viu? Pronto, vamos sorrir aqui. Deixa eu ajeitar. Vocês estão ajeitando o cabelo? Eu também sou filho de Deus, eu estou ajeitando o meu. Pronto. Sorrindo. Calma aí, cadê você, Andresa? Mudou aí a sua câmera. Pronto, voltou. Atenção, 3, 2, 1. Foi. Maravilha. Mário, pode encerrar aí. Deus abençoe, viu? Obrigado, pastor. Umas horas. Muito bem, gente. Já estamos terminando, viu? Já fechei. Aí, um pouquinho. Vamos lá. Muito bem. O item 7, eu acho que nós falamos, né? Vamos passar aqui, então, já para o finalzinho. Muito bem, gente. Aqui nós temos as metas para o ano, né?
quais são as metas? São 4 metas aí, acredito que todas elas possivelmente alcançáveis, né? Ter pelo menos um líder de liberdade religiosa em cada distrito da APV. Nós tivemos hoje aí a notícia que aumentaram alguns distritos. Nós tínhamos 46, salvo engano, agora nós teremos 48 distritos, né, em toda a Associação Paulista do Vale, né, dentro aí 50 e poucos municípios, né. Acredito que seja possível um líder de liberdade religiosa em cada distrito, tá? Realizar o Fórum de Liberdade Religiosa nas 3 grandes regiões, conforme o pastor Charles nos anunciou, Guarulhos, Moisés e São José dos Campos, né? São cidades centralizadas dentro de todo o campo, onde nós podemos agregar aí, né, os demais municípios. Promover encontros de capacitação para os líderes de liberdade religiosa, suas equipes e entusiastas da área, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho do Forli. Em janeiro, provavelmente, teremos aí um treinamento do que é o Forli, né? Aprofundar um pouquinho mais na prática e trazer alguns outros comunicadores, né, da liberdade religiosa para falar conosco, pastor Adailson, doutor Samuel Luz, doutora Damares, né, muita gente boa na área que tem contribuído com esse departamento, né? Incentivar líderes e pastores a realizar visitas às autoridades públicas do município da associação, no intuito de gerar essa aproximação, né? Oferecer a intercessão através da oração, né? Não só para o mandato, né, ali do prefeito, ou do vereador, né, mas também estender também as orações aos seus familiares, né, a todo o município, enfim, isso é muito bacana, né? Então, essas são as metas para o ano de 2022. E aqui, conforme a promessa aí do nosso líder, nós teremos aí em vermelho, está destacado, alguns encontros muito importantes, né? Eles começam aí, nós temos agora em janeiro algumas datas bem interessantes, que é o dia 7 e o dia 21 de janeiro, né? Mas depois eu coloco um recadinho lá no grupo, vou ver com o pastor Charlie, nós não combinamos de falar isso, mas são dias importantes para a liberdade religiosa, né? Depois a gente coloca um recadinho no grupo do WhatsApp, porque estarão no período de férias, né? Os pastores estarão no período de férias, então talvez não seja por isso que não foi mencionado aqui. Mas muito bem, em abril nós teremos o Fórum de Liberdade Religiosa em Mogi, será à tarde. A ideia desses fóruns qual é? É espalhar pregadores em todos os púlpitos da igreja na região neste dia, na parte da manhã, né? Geralmente, qual o modelo desses fóruns que nós temos adotado? Pela manhã, a igreja, então, cede todos os púlpitos para os sermões de liberdade religiosa, né? Geralmente, os irmãos bondosos ali da igreja oferecem um almoço para o pregador, né? Neste dia, porque vai deslocar de vários lugares. E, à tarde, então, reunimos todos, geralmente, na Câmara dos Vereadores, né? No caso de Estado da Assembleia Legislativa, ou em algum auditório preparado para essa finalidade. E aí, então, na parte da manhã, o pregador, ele faz o convite, né? E aí solicitamos gentilmente que o pastor também ajude, né, a reforçar esse convite. Então, ali a igreja se encontra à tarde nesse grande fórum de liberdade religiosa, né? Então, a previsão é que nós já tenhamos o primeiro no dia 2 do mês de abril, tá? Em maio, nós temos aí 2 agendas para o nosso departamento, que é o dia 14, tem o Sábado da Liberdade Religiosa, e temos a Semana Estadual de Liberdade Religiosa. Não sei se vocês participaram esse ano, é uma semana temática, né? E nós tivemos a Semana Estadual, foi riquíssima. Tivemos ali palestrantes internacionais, sabe, com temas diversos, e foi uma semana excelente, né? Para aqueles que estudam, a participação nesses eventos garante ali um certificado que você pode, então, ali debitar nas suas horas complementares na universidade, tá? Pulando para julho, nós temos no dia 16 o Fórum de Liberdade Religiosa, em São José dos Campos. A ideia é exatamente a mesma da ideia de Mogi. Pela manhã, todos os pregadores ocupam ali os púlpitos das igrejas, né? Trazem ali o sermão da liberdade religiosa, fazem toda aquela movimentação.
convidam a igreja para estar presente no fórum à tarde. Tá? Nós fizemos um em São José, salvo engano, em 2018, foi fantástico, muito bom mesmo, né? Em parceria com o AB, e lá nós tivemos, na ocasião, eu fui para Pindamonhangaba, né? Na igreja de Mombaça, me lembro que eu preguei lá na região, né? Então, muito bom, gente. E aí, então, em outubro, né, a proposta é aqui na cidade de Guarulhos, o mesmo fórum, mesmo modelinho de Mozi, São José, tá? Pela manhã os púlpitos, à tarde nos reunimos todos aí num grande encontro, bom? E geralmente em outubro, né, nós vamos então caminhando para a finalização das atividades deste departamento de liberdade religiosa. Então, gente, é isso, né? O recadinho que nós tínhamos que dar para vocês aqui neste herói, né? Deste ano, para que a gente possa iniciar aí as nossas atividades, né? Tendo assim uma base, né? Bem rápida, né? Porque em janeiro nós passaremos aí por um treinamento, né? Então, é isso aí o recadinho que a gente tinha que dar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, né? Os microfones eu acredito que estejam abertos aí para que vocês possam falar. Alguém quer perguntar algo? Irmão Mário, em outubro seria qual data aqui em Guarulhos? Já tem data? Em outubro? Isso. Só um minutinho. Outubro seria no dia 8. Ah, perfeito. Tá? No dia 8 de outubro. Uhum. Geralmente, esses fóruns, eles acontecem aos sábados, né? É o dia de maior concentração dos nossos irmãos na igreja, né? À tarde, geralmente, pessoas públicas, pessoas do meio jurídico, né? E, enfim, outros líderes religiosos, geralmente têm a tarde livre para participar desse tipo de atividade, né? Obviamente que nós fazemos toda uma programação, né? Mandamos os convites com bastante antecedência para que todos possam se programar. Mais alguém? Alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Falou que vai ficar gravado? Para quem não assistiu, vai estar onde depois? Ah, tá. Muito bem. A Samila, né? Samila, vai ficar gravado. Esse link que nós estamos usando aqui do Zoom, ele é da associação, tá? Então, ele está sendo gravado. Eu coloquei para gravar tanto na nuvem quanto no computador, tá? Então, ficando na nuvem, a própria associação acessa esse conteúdo na nuvem, edita e depois irá disponibilizar para todos nós, tá? No meu computador, de igual maneira, eu envio para o departamento lá de marketing da associação e eles fazem as tratativas e vão disponibilizar para nós, provavelmente no grupo, né? No nosso grupo oficial do WhatsApp. Tá bom, perfeito. Tá bom? Obrigada. De nada. Mais alguém? Muito bem. Então, temos nós esgotado o objeto, né, desse encontro. Acredito que possamos, então, encerrar com uma oração. Podemos? Amém. Muito bem. Vamos orar. Grandioso Deus, te agradecemos, Pai, por os momentos que aqui passamos, buscando o Senhor um pouquinho de conhecimento para poder servir melhor a tua causa. Nós te agradecemos, ó Pai, pela essa oportunidade. Agradecemos, Senhor, a cada família aqui representada, na pessoa de todos esses líderes que aqui estiveram conosco. Pedimos a tua bênção, Senhor, não só sobre o Departamento de Liberdade Religiosa, mas também sobre a nossa igreja, sobre os nossos líderes, Pai. E sobre todos os nossos irmãos e irmãs, né, que estão nessa caminhada para a Canaã Celestial. Nos capacite, nos abençoe. Daqui a pouquinho já estaremos encerrando o sábado e entraremos uma nova semana. Nos abençoe nesta semana e nos proteja e nos guarde. Todas essas bênçãos nós rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Feliz semana, irmão Mário. Feliz semana, irmã Tereza. Feliz semana a todos, amigos e irmãos. Muito bem. Obrigado, gente. Tchau para vocês, viu? Fiquem à vontade para deixar a sala. Ele começa a gritar, ele quer que feche a porta quando começa a escurecer, né, bem?